pela noite maravilhosa que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por essa manhã, a qual nos encontramos na tua santa e maravilhosa presença. Ó Deus, abençoa tudo que foi feito e será feito nesse local. Que seja unicamente para agradecer e glorificar, exaltar e honrar o teu santo e poderoso nome. Pai, abre nossos corações para que nós possamos entender não as palavras do Vanderberg, Senhor, mas a tua santa e poderosa palavra, que é capaz de nos transportar do império das trevas para o reino da luz em Cristo Jesus. É no nome santo e poderoso de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Tá aquele vento ali, ó. Vamos jogar ele fora. Antes de iniciarmos, eu gostaria de ler uma pequena ilustração. Brilhe a vossa luz. Nos fala que o verdadeiro cristão deve deixar a luz brilhar quando ele pensa não só em si, mas no próximo. Brilhe a vossa luz. Um amigo contou-me que fora visitar um farol e dissera ao faroleiro: o senhor não se apavora de viver aqui? É terrível este lugar para se permanecer nele. Respondeu o faroleiro: não tenho medo, porque aqui nunca pensamos em nós mesmos. Como é isso? Nunca pensam em si mesmos. Nós sabemos que estamos perfeitamente seguros e cuidamos de ter as nossas lâmpadas brilhando e nossos refletores bem limpos, de modo que aqueles que se acharem em perigo possam ser salvos. Isto é o que os cristãos devem fazer. Eles estão salvos numa casa construída sobre a rocha, que não poderá ser abalada pelas tempestades mais tremendas, e no espírito do mais santo altruísmo devem fazer brilhar sua luz através das trevas do pecado, a fim de que os que se acham em perigo possam alcançar as praias bonaçosas da salvação em Cristo. Então nós devemos ser como este faroleiro. Sabe, irmãos, eu não sei qual é o seu objetivo, mas Deus, Ele tem um objetivo de vida. O objetivo de Deus é mudar o mundo. Mas é interessante que Deus, Ele não vai mudar o mundo através dele mesmo. O objetivo de Deus é mudar o mundo através de mim e de você. Esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é mudar o mundo através da nossa própria transformação. Minha, sua, nossa. Este é o objetivo de Deus. Transformar o mundo, mudar o mundo através da nossa transformação. Com um caráter humilde e uma conduta que não leva a más comentários na nossa caminhada cristã. Ou seja, tudo que nós vivemos, fazemos, leva as pessoas a conhecerem a verdadeira luz, ou leva as pessoas a se entregarem cada vez mais às densas e poderosas trevas de Satanás. Vejam o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15.
para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, esse é o objetivo de Deus, que eu e você possamos brilhar no meio deste mundo corrompido pelo pecado, pela mentira, pela injustiça, pela hipocrisia, pela imoralidade, que nós possamos ser diferentes de tudo isso que nós conhecemos. Filipenses capítulo 1, versículo 27, veja o que Paulo diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então Paulo está dizendo, não importa o que aconteça entre vocês e com vocês, seja as situações favoráveis ou desfavoráveis, permaneçam firmes, inabaláveis com aquilo que vocês receberam de Cristo Jesus. Tiago, capítulo 3, o mundo está quente, tá? Deixa eu pedir para desligar esse ventilador, porque está boiando aqui, ó. O ouvido pode ligar. Desligar. Tem uma chave lá no meio da rua. Esse cara está aqui. Está dando certo não, é? 3, né? Tiago capítulo 3, versículo 3. Tiago 3, 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Então Paulo faz uma pergunta. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? E aí ele vai dizer que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas, com humildade que provém da sabedoria. Que sabedoria é essa? Sabedoria do mundo, da faculdade, da intelectualidade? Sabedoria que vem do alto, provendo do Pai das luzes. Então Paulo está dizendo, Tiago está dizendo, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre esse entendimento. O entendimento que vem do alto, diretamente do trono da graça de Deus, que demonstre este entendimento por uma vida transformada, iluminada, para servir ao Senhor e ao seu próximo. O objetivo de Deus é mudar o mundo, mostrando uma imagem clara e limpa de filhos de Deus diante de uma multidão de pessoas que não conhecem ou se sujeitam às regras divinas. As pessoas se sujeitam às regras humanas, às regras de homens, mas não se sujeitam às regras de Deus. E Deus, Ele quer exatamente isso. Esse é o objetivo de Deus. Esta é a vontade de Deus, que nós possamos mostrar uma imagem clara, limpa, de filhos de Deus, diante de uma multidão de pessoas que não conhecem e não se sujeita a Ele. Filhos de Deus, sem espírito, no meio de uma geração perversa e má. Apareceu muitos agora, num show que teve aí no ginásio, né? Muitos filhos de Deus sem o Espírito. Em vez de ser luz,
diz em 1 Coríntios, capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Às vezes, a gente pensa, talvez por falta de conhecimento, de entendimento e até de honestidade, a gente pensa que estar no meio do mundo é estar fazendo coisas boas. Mas olha o que Paulo nos ensina aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34. Vou ler do 33, para melhor entendermos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Agora veio 34. Como justos, recuperem o bom senso. Paulo está dizendo, como justos, como pessoas que foram justificadas pelo sangue de Cristo, deixem de ser loucos e recuperem o juízo. Recuperem o bom senso e parem de pecar. Sabe, a gente vê pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro e estão vivendo dias infernais de loucuras, entregues, entrelaçados no pecado e não querem abandonar. Porque é bom. E Paulo está dizendo a estas pessoas, veja o que Paulo diz, versículo 34, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, e digo isto para a vergonha de vocês. Paulo está dizendo aquele que não conhece a Deus, que não se sujeita às leis divinas, eles estão em pecado. Mas você que foi justificado, que foi lavado, perdoado, você está fazendo a mesma coisa. Você é um louco. Recupere o juízo, volte à sã consciência. Eles estão fazendo porque não conhecem, não entendem, nem sabem. Mas vocês sim. Então, o objetivo de Deus é mudar o mundo, mostrando diante de uma multidão de pessoas que não conhecem ou se sujeitam às regras divinas, através da nossa vida justa, santa, guiada, modelada, transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vejamos o que Paulo diz ainda em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 ao 6. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. O Deus com D minúsculo significa o inimigo de Deus. O Deus deste mundo que comanda esta era, este universo. Qual é o objetivo dele? Cegar o entendimento, fazer com que as pessoas não tenham mais juízos, enlouqueçam e se entrelacem, se entreguem ao pecado. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então este é o trabalho de Satanás, induzir as pessoas a não enxergar, não compreender o Evangelho de Jesus. E o objetivo de Deus é nos usar para levar essas pessoas a conhecer Jesus. E como filhos de Deus, muitos estão fazendo ao contrário, estão sendo piores do que as pessoas aí fora no mundo.
Então este é o objetivo de Deus. Versículo 5: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É Deus que brilha em nossos corações, e através desse brilho de Deus nós precisamos brilhar na vida das pessoas. E por último, irmãos, o objetivo de Deus é mudar o mundo, refletindo a luz de Deus nos caminhos escuros do pecado, que as pessoas viajam e fazem a clareza de chegar a seus corações e consciências. Então este é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é mudar o mundo, refletindo a luz de Deus nos caminhos escuros do pecado, que as pessoas viajam e fazem a clareza de chegar aos seus corações. Vejamos Mateus capítulo 5, e aqui agora é o nosso mestre, não é Paulo, não é Pedro, não é João, mas o nosso próprio mestre, o nosso Senhor, aquele que foi à cruz por amor a mim, por amor a você. Mateus capítulo 5, versículo 14. Olha a responsabilidade, meu irmão. Olha a responsabilidade que você e eu, nós, como a igreja do Senhor, aqui em Itarema, uma cidade minúscula, onde quase todo mundo sabe da sua vida. Não vai pensar que você faz nada escondido que alguém não o revele. Nós vivemos em um município pequeno, onde estamos barruando com as pessoas. Então não adianta fazermos nada escondido, porque logo saberão. E mais, se nós escondemos das pessoas, mas não escondemos de Deus. Veja o que Jesus disse, e a responsabilidade que Ele nos dá. Vocês são a luz do mundo. Você, Denis, Silvio, você, irmã Rosa, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você acha que uma montanha no alto, aí você constrói uma cidade com edifícios, com prédios, e aí as pessoas que passam aqui embaixo não conseguem enxergar aquela cidade lá? Sim ou não? Consegue. Consegue. E veja o que Jesus fala. Uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Imagine você acender uma vela. Aqui é um copo de vidro, vamos dizer que isso é alumínio. Acende uma vela e coloca o copo em cima. Ela vai clarear? Não. A luz é para ser colocada aqui, mas você quer clarear mais a casa? Coloque aqui, no alto, aonde possa iluminar a todos que estão ao redor, e todos que estão ao redor possam vê-la. E é isso que Jesus está nos ensinando. Vocês, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Quando eu era criança, eu me lembro que eu ia para a casa dos meus avós, e era na base da lamparina, e eles pegavam a lamparina, acendiam e colocavam no armador, que era até de madeira,
Não existia ferro ainda, era madeira. Colocava aquela lamparina ali e ela iluminava toda a casa. Então Jesus está dizendo que nós devemos ser como essas lamparinas, iluminando não somente a mim, mas a todos que estão ao meu redor. Eu preciso ser luz para todos que estão me vendo. Aonde eu possa alcançar, essa luz precisa chegar. E aí no versículo 16 ele diz: assim como? Desta maneira, uma luz própria, uma luz que ilumina a todos que estão no seu alcance, no seu raio de alcance. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. E aí tem um objetivo. Não é para você dizer que é o cara. Eu sou o cara, eu não peco, eu sou o cara puro, limpo, né? Eu sou melhor do que o Pedro, eu sou melhor do que a Wanda. Não é isso, cara. Não é isso que Jesus ensina. O nosso propósito não é iluminar para que nós possamos se evoluir. De maneira nenhuma. Nós não estamos aqui para servir a nós mesmos, mas nós estamos aqui para servir a Deus na pessoa de Jesus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e aí façam o quê? Glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então esse é o objetivo da nossa vida como cristãos, como luz neste mundo: glorificarmos, exaltarmos, honrarmos o nome de Deus com a minha, com a sua, com a nossa vida. Este é o objetivo, este é o propósito de Deus através de mim e de você, que nós possamos ser luz neste mundo de trevas, para que possamos iluminar as pessoas e glorificarmos o nome de Deus. 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Segunda Pedro 1, 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Como é que eu posso acender essa luz? Reabastecer essa luz? Como, irmãos? No Facebook? No Instagram? No Zap? Como é que eu posso abastecer essa luz? Fazer com que essa luz cada dia possa brilhar no meio da escuridão. Como? A resposta aqui é clara, simples e objetiva. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. A ela quem? A palavra de Deus. Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Nós precisamos todos os dias, independente, abastecermos a nossa alma, o nosso espírito, com a palavra de Deus. Esse é o gás que enche nossas lamparinas para podermos iluminar a este mundo que jaz em trevas. Se você não lê, se eu não ler a palavra, irmãos,
O que é que eu vou passar para as pessoas? Se tudo que eu preciso saber de Deus está contido aqui. Eu preciso primeiro me transformar para poder ajudar outras pessoas a se transformarem. Então o objetivo de Deus é mudar o mundo através da nossa própria transformação. Eu preciso ser transformado, mudado, com um caráter humilde, não um caráter arrogante. Ah, eu sou o cara, vocês tudo aí não prestam, vocês não sabem nada, eu sei de tudo. Não é isso. Um caráter humilde. O caráter humilde é que todos nós precisamos ter o conhecimento de Deus para que todos nós juntos possamos chegar na eternidade com Deus. Ninguém fica de fora. Então este é o caráter de Deus, que é o objetivo de Deus para mim e para você. E para encerrarmos, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, e aí você pode guardar no seu coração e meditar mais na frente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Coríntios 4, 6. Pois Deus que disse, foi o que Deus disse. Onde é que está a luz dele? Pois Deus que diz, das trevas resplandeça a luz. Onde nós nos encontrávamos antes de Jesus? Nas trevas. E como nós saímos das trevas? Através da luz. Alguém iluminou a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Deus usou essa pessoa e ela foi até o inferno, onde nós nos encontrávamos. E pelo poder do Senhor, pelo poder libertador da sua palavra e do Espírito Santo, nos tirou do império das trevas e nos transportou ao reino de Deus em Cristo Jesus. Pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora, como Deus brilhou no meu coração? Através da sua palavra e da minha obediência ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Os irmãos está bem junto a ti e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Maria.